Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Estou para sair para uma longa viagem de trabalho, mas antes vou postar um vídeo sobre a situação atual do mundo com respeito a Jerusalém. Vou ler Zacarias capítulo 14, versículo 2 em diante, que diz: Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Existe uma coisa interessante que temos que considerar. Israel é a 10ª parte do mundo, a 10ª. Vocês olham o tamanho do país russo, da Rússia, olha o tamanho do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, e vê o tamanho de Israel. Israel é a 10ª parte da população do mundo. E os árabes têm 600 vezes mais terras do que eles. E existe na ONU uma ideia de destruir Israel. Vem da ONU isso. Uma coisa interessante, né? Porque a ONU não tem um país deles, que é deles. Eles não têm. E eles nunca conseguem fazer uma coisa bonita, uma coisa decente, inteligente. Mas estão sempre contra Israel, sempre. Levando em conta que Israel é o único país de democracia no Oriente Médio. Então a ONU não apoia a democracia. Claro que não. Uma coisa interessante, o antigo presidente do Brasil, de não há muito tempo atrás, quando ele foi àquela área lá, ele foi procurar um terrorista. Mas Israel, não. Este atual presidente, a primeira coisa que ele fez já foi uma coisa contra Israel. E quem faz alguma coisa contra Israel que prospera? Quem? Ninguém. É impossível vencer o país chamado Israel. Há uma contenda de árabes que querem tomar a capital de Israel. E a ONU trabalhando em cima disso. Eu quero perguntar a vocês, com todo respeito, a Argentina quer que a sua capital, Buenos Aires, seja dividida? Não. O Brasil quer que Brasília seja dividida? Não. A França quer que Paris seja dividido? Não. Os Estados Unidos querem que os Estados Unidos querem que Washington DC, aqui onde eu vivo, seja dividido? Não. Nenhum país permite que a sua capital seja dividida. Mas eles estão lá querendo que Jerusalém seja dividida. Que gracinha, né? Parece que eles não pensam. Esses governantes deviam perguntar para os pedreiros, para os pipoqueiros, para aqueles que assentam pedras na rua, o que devia fazer com Israel. Porque eles não sabem dizer coisa com coisa. Não se divide capital de país nenhum. E eles alegam que os árabes... Não, vamos prestar atenção nesse detalhe. A palavra Jerusalém está na Bíblia mais de 800 vezes. E no Alcorão, nenhuma. Quer dizer, eles não podiam prever que Jerusalém seria tão importante. Jerusalém é o centro da terra. Você não precisa gostar de judeu. Mas você também não deve perseguir o judeu. Agora, o presidente eleito que vai assumir no dia 20 de janeiro, ele disse:
nós vamos trazer a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Ele falou assim. E venceu as eleições com uma facilidade, porque o governante anterior a ele foi muito fraco. Não tinha discurso, não conseguiu. Ele não conseguiu fazer melhor do que fez. E agora, de saída, ele fez uma coisa muito sem graça. Ele virou as costas para Israel. Ele podia dar um voto de veto e não deu. Não deu. Que está no apagar das luzes do seu mandato, mas ainda quer prejudicar Israel. Israel não tem medo de ninguém. Qualquer país que se levantar contra Israel está perdido. Eu fico admirado desse atual presidente do Brasil, que ele diz que todos o pessoal que trabalha com ele é tudo irmãos de igreja. Será que não tem um pastor que ensine para ele, que ponha naquela cabeça dele que Israel não pode ser vencido? Será que nunca disseram isso para ele? Eu diria. Diz, Excelência, o senhor está remando contra a maré, o senhor não vai conseguir, porque Israel jamais será vencido. Israel, todas as nações do mundo, esse todos é num sentido figurativo, vão se levantar contra Israel e Israel vai vencer. Porque do lado de Israel está Deus. Todas as línguas do mundo apontam para Jerusalém. Deviam estudar um pouco mais. Eu fico preocupadíssimo. Como é que a pessoa está no poder e não sabe? Não sabe. O presidente que se recusou a dar um voto a Israel, ele estava dentro de uma igreja evangélica. O pastor dele amaldiçoava os Estados Unidos, amaldiçoava. Um tolo, né? Porque o pastor não tem nada que está amaldiçoando ninguém. O pastor tem que lutar para salvar as almas, mas ele amaldiçoava e depois desapareceu. Não sei o que houve com ele. Não se fala mais nele. Diz que se aposentou, não sei. E o atual presidente, querendo agradar o mundo árabe, deu um veto, virou as costas para o problema de Israel. E o ministro disse, nós não vamos acatar o que a ONU disse. Você já imaginou a ONU, aquele amontoado de homens, de ternos caríssimos, de reputação, famosos, e um homem diz, não vamos aceitar e pronto. E eles vão ter que engolir isso. Sabe por quê? Israel, nenhum país pode viver um dia sem a tecnologia de Israel. Um dia eles não podem viver. Nem você, nem eu, ninguém consegue viver um dia sem a tecnologia de Israel. E agora como é que fica? Eles vão se juntar para ir contra o povo judeu. E a Bíblia diz que eles vão entrar na cidade. Mas serão derrotados, assim, fragorosamente. Eu fico admiradíssimo. A Bíblia sendo um livro tão conhecido, que explica em tantos detalhes que nenhuma nação triunfará contra Israel. E eles não sabem disso. Olha, vamos ver se eu consigo me lembrar. Israel foi formado dentro do Egito. O Egito oprimiu Israel por muitos anos. O Egito hoje teme Israel. Embora o Egito seja um país que está lidando com Israel com muito cuidado, mas eles temem. Depois foi a Síria. Depois foi
Babilônia, depois foi Medopérsia, depois foi Grécia, depois foi Roma, Itália, contra o povo judeu. E todos esses países hoje têm medo de Israel. Na Guerra de 6 Dias, em 67, quando eu estudava geografia, estava estudando geografia daquela área de Israel, quando irrompeu a Guerra de 6 Dias. Foi uma derrota fragorosa para aqueles que confiavam que Israel seria vencido. Eles foram derrotados. Não houve como ir avante. E agora, eles continuam, mas serão derrotados novamente. Por que tanto derramamento de sangue? Por que não estuda um pouquinho mais? O que eu sei é devido a horas de estudo que eu me debruço sobre leis, sobre costumes e sobre o país de Israel. E eu posso garantir a todos vocês que todos que querem fazer bonito votando contra Israel acabam perdendo. O Brasil está na hora do povo dizer: olha, senhor presidente, ponha-se no seu lugar. Você não manda em Israel. O seu voto lá não tem valor nenhum. Zero. Você e muitos outros. Mas esse presidente que temos no Brasil, eu não sei de onde é que ele tira o conhecimento dele. Porque o conhecimento dele nessa área é zero, um grande zero. Que Deus tenha misericórdia dos que vão lutar contra Israel, né? Que eles vão perder fragorosamente. Que Deus abençoe a todos vocês, onde vocês estão neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.